Olá, pessoal! Eu sou José Magno e esse é o Papo de Redação, o podcast da Folha de Boa Vista, onde a gente repercute os principais assuntos do dia. E hoje é sexta-feira, e como nas sextas-feiras a gente recebe uma atração musical. Hoje temos a Leca Dens, que vai falar um pouco com a gente sobre ser artista, fazer música, ser mãe, tudo isso depois que ela tocar a primeira música. Bem-vinda, Leca. Obrigada, José. Às vezes fica cinza, mas tenho a cabeça coroada de azul. As cores moram dentro dos olhos e um arco-íris tinge o horizonte blues. Subo em direção ao igarapé, navegando sob o sol. Colho flores com delírios no riso dos amigos bons. Sobre as águas de um rio, a vida passou devagar. Num barco de sonhos o tempo parou para observar. Que lindas são as nuvens, bailando com vento como dobraduras de papel. Ao som Roraima, deitamos na areia e miramos o céu. Nossa, uma ótima maneira de começar esse episódio, eu tô até mais relaxado. A gente que grava sempre tem aquele nervosismo e isso sim foi pra quebrar. Leca, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu vi aí na sua letra já várias curiosidades aqui. A gente tava falando de bastidores, eu perguntei de onde você era e você disse que era do Rio Grande do Sul. Você atravessou o país pra fazer arte no norte. Conta pra gente um pouco dessa história. Hoje em dia eu encaro como um chamado. Havia uma missão para mim aqui, e por isso que eu cheguei até aqui tão longe, né, num lugar tão distante. Mas assim, tenho muito respeito, muito amor pelas minhas raízes gaúchas. Acredito que eu trago muito dessa paixão que o gaúcho tem, né, por suas raízes, pela sua cultura. Eu trouxe isso comigo e transferi isso para Roraima, que foi a minha terra mãe adotiva, né? E me adotou e eu também a adotei como mãe. Chegou um momento da minha vida em que eu fiz essa transição, né? Na adolescência mais ou menos, em que eu me percebi que eu não era nem de lá e nem daqui, eu era de onde então, né? Então eu comecei com esse trabalho de pertencimento ao lugar que eu estava. Porque eu acho que a gente tem que viver o presente, a gente tem que estar de corpo presente, de alma, de mente presente, aonde a gente está fisicamente, né? Porque senão você não vive o lugar. Se você fica só ali, você está no lugar, mas você fica com uma nostalgia, né, que não tem fim, ou então com comparações também com outros lugares, você não vive o lugar. Então foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a viver Roraima, e aí eu fui me apaixonando por Roraima, e até hoje eu não consigo compor sem que a música ela vá por esse caminho, né? Eu vi ali que você falou um pouco sobre Roraimeira, e assim, hoje a gente preparou a agenda cultural, e como vai rolar o Festival Piracema, vai rolar daqui a pouco, né? Isso. Esse podcast é exibido a partir das 18, então daqui a pouquinho vai estar rolando o Piracema. E no sábado vai ter uma participação do Neuber. E eu fui colocar a foto do Neuber na arte. Gente, mas o Neuber é um pioneiro da Roraimeira. Assim, ele é assim. E eu conversei com a última atração musical, que era a Boda Valorizado, falou que a gente falou que a Roraimeira, ela pegou, assim, todos os elementos característicos da nossa cultura e amarrou de uma forma que, artisticamente, pudesse fazer sentido. E aí você falou uma coisa de pertencimento, e eu acho que pertencimento, ele é tão importante para quem faz a arte, tanto quanto para quem vai consumir. Eu acho que essa habilidade, a capacidade que a arte tem de fazer a gente se relacionar com a obra é aquilo que faz a gente absorver ela, né? Então, conta pra gente um pouquinho, porque assim, quem olha você, quem te acompanha no Instagram, eu não imaginava, por exemplo, que você era do Sul. Ver uma artista totalmente amazônica, totalmente imersa na nossa realidade, na nossa cultura,
na nossa Roraimeira. E assim, a música ela tem vários caminhos, né? Vários caminhos, vários gêneros, vários públicos. E aqui em Roraima, assim, saindo um pouco da Roraimeira, a gente tem gêneros muito fortes. A gente tem o forró muito forte, o sertanejo muito forte. Enfim, ritmos tradicionais, porque Roraima é um estado construído por pessoas que vieram de fora, querendo ou não. Quais caminhos te levaram para a Roraimeira? Ótima pergunta. Enquanto você estava falando, uma coisa me chamou a atenção, né? E eu acho que o artista ele tem responsabilidade de usar a sua arte para se comunicar com as pessoas, né? Com o público. E eu acho que o trio Roraimeira conseguiu fazer foi se comunicar com a população roraimense de uma forma que eles trouxeram uma identidade musical para que as pessoas pudessem se inspirar nessas composições, né? Com aquilo que elas dizem, com aquilo que elas contam, né? Então, é onde as pessoas vão acabar fortalecendo esse sentimento de pertencimento, né? É quando elas escutam essas músicas que dizem eu sou de Roraima, Surubim, Tucunaré, Piramutaba, né? Tudo que a gente costuma escutar aqui no nosso dialeto, e você vai ouvindo essas letras e você vai alimentando dentro de você esse sentimento de pertencimento. Então, eu posso dizer que o caminho foi mais ou menos esse. Eu também passei por vários gêneros, como qualquer artista em busca de si mesmo, né? Eu fui tentando me encontrar por vários caminhos, até como cantora mesmo. Eu acho que é importante você ter muitas escolas. Aquilo que a gente estava conversando, né? Você falou do erudito, né? Da escola do erudito. É uma escola também. E tem a música popular, o rock. Cantei rock, A minha primeira banda foi de rock, né? Estreiei no Fast Rock de 2003, eu acho que foi. 2003. Enfim, aí cantei muitos gêneros, música americana, músicas em outros idiomas, né? E tudo isso foi me aprimorando, foi aprimorando o meu canto, me aprimorando como cantora, foi me dando um pouco mais de segurança, né, na arte de cantar. Agora, em algum momento, e eu acho que isso é uma característica muito pessoal, né? Eu tenho essa característica de ter propósito, eu tenho que ter propósito em tudo que eu faço, né? Eu não posso fazer por fazer. Eu preciso ter um significado maior do que eu naquilo, né? E acredito que talvez seja até um chamado espiritual, não seja algo que venha, não seja algo pensado, né, estrategicamente, mas um chamado mesmo, né? Então, com o tempo eu fui naturalmente frequentando os mesmos espaços que esses caras frequentavam, né? Então a gente acabava se encontrando aí nas festinhas, na noite, ou então na casa de algum dos nossos amigos em comum, que a gente tem muitos amigos em comum. Com isso eu fui frequentando a casa desses compositores também, fui sendo acolhida, bem recebida por eles, e fui começando a compreender que eles realmente viviam aquilo que eles cantavam, né? E que eu também já começava a viver, né? Aquela coisa do peixe com farinha ali assado na beira da praia, uma piracaia, ou então o banho de rio, né? Que faz parte da rotina do roraimense. E aí você vai... É muito assim, é uma coisa que acontece, que deveria acontecer naturalmente. Eu estou vivendo isso, portanto, tudo que esses caras cantam, né, tudo que esses compositores estão cantando faz sentido na minha vida. E é isso que eu quero também cantar. Eu quero cantar coisas que façam sentido para mim nesse momento que eu estou vivendo aqui. Então, eu acho que um artista, ele escolhe meio que aonde que vai ser a abordagem que ele vai atuar. Tem gente que gosta de cantar a sofrência de amor, né? E muita gente se identifica. E muita gente se identifica, porque quem é que nunca sofreu, né, exatamente. por amor? Mas eu acho que é a identidade de cada um, né? Eu acho que para você cantar algo assim também você tem que se expor bastante. E tem que ter essa coragem de se expor, né? Às vezes é mais fácil você falar sobre a natureza. É verdade. É verdade. Então, Sentimento é uma coisa que... Se você for expor o sentimento pelo meio da arte, que seja com tudo, que seja com atitude, que seja com sua confiança. E com vulnerabilidade também. Porque a vulnerabilidade, ela faz parte do processo artístico. E é o que também causa o sentimento de identificação. Sim. Só falando, eu acho isso mágico. Porque, assim, a gente tem o Neuber, a gente tem o Eliakim, que eles são, assim, ícones da nossa cultura. Eles estão aqui e eles são daqui.
mas é mágico a maneira que você faz a sua música e você consegue se inserir nessas vivências de uma maneira tão natural. E dá pra ver que tem muita verdade no que você canta e que você realmente está vivendo aquilo da maneira mais verdadeira possível. Isso é mágico, porque a gente nasce em Roraima. Eu nasci aqui em Boa Vista, mas eu já não digo mais que eu sou roraimense, digo que eu sou paraense, porque eu fui criado no Pará. Fui criado no Pará, passei um tempo no Rio de Janeiro, então tá tudo uma mistura. Mas eu sou roraimense, no final eu sou roraimense. E você também, você é gaúcha, e é incrível pra mim como você conseguiu absorver pro seu coração mesmo esses elementos de uma cultura que são elementos muito característicos. Assim, eu adoro escutar Roraimeira, mas eu não consigo me relacionar 100%. E eu sou daqui. E eu acho que isso diz muito, porque e é muito importante, as pessoas perdem a noção do quanto é importante esse sentimento de pertencimento, porque as pessoas aqui em Roraima vêm de fora, vêm do Maranhão, vêm do Pará, vêm de todos os estados. Então, acaba que esses elementos da nossa cultura e das nossas vivências, eles se perdem. E de novo, eu volto na questão da Roraimeira, porque ela amarra esses elementos. E eu achei mágico que você realmente se jogou. E aí, você falou de propósito. Eu sempre gosto de perguntar essa pergunta do propósito pros artistas. Mas eu não vou perguntar de propósito, porque você já adiantou minha pergunta. Eu vou falar de intenção. Sim. Você acha que a música, a arte, de maneira geral, ela sempre tem intenção? Ou existe arte despretensiosa? Eu acho que assim, eu ouvi esses dias, isso não foi eu que falei, mas eu vi na internet um rapaz falando que hoje em dia as pessoas elas estão mais preocupadas em dizer que fazem do que em de fato fazer, né? Do que de fato viver o processo, né? E a gente está vivendo um momento onde o mais importante é o produto que você está vendendo e não por que você está vendendo esse produto, né? E isso é um pouco triste, né? Porque a gente está perdendo a essência do fazer das coisas, né? Do porquê fazer as coisas. Do porquê que eu vou gravar um vídeo, porquê que eu vou me expor na internet, né? A gente está vivendo um momento da superexposição simplesmente banal, assim, por querer estar expostos, né? A gente quer estar exposto, a gente quer ganhar aquele like, então a gente acaba se submetendo a coisas que muitas vezes você nem está sentindo. Eu digo assim, eu me coloco nesse contexto, mas eu tenho muito cuidado com isso, assim. Na verdade, não é nenhum esforço. Eu tenho um pouco até de dificuldade. Quem acompanha as minhas redes deve perceber que eu não sou uma pessoa que eu posto muito. Você é mais quietinha. Eu sou mais quietinha. E quando eu posto é porque eu sinto que preciso, é uma necessidade, assim, que maior do que eu falei, não, eu preciso arrumar um tempo para fazer essa postagem porque eu acho que isso aqui é importante. Mas eu acho que a arte, ela é uma inquietação de quem faz, né? É uma inquietação. Se não for por isso, se não for uma necessidade de expressão, uma inquietação, e se for feita para alcançar determinado objetivo, porque eu quero chegar aqui. Então eu vou fazer isso e aquilo, vou postar um videozinho, vou dançar aqui, vou não sei o que, para ver se eu consigo alcançar isso aqui. Aí eu acho que é uma arte sem compromisso, apelativa, né? Sem valor. E a gente infelizmente está vendo muito disso. Né? É uma arte pelos números, na verdade, né? Uma arte pelos números. E assim, cada um sabe da sua vida, né? Mas eu sei que esse não é o meu caminho, não é o meu propósito. Buscar números. E se os números vierem através do trabalho, do propósito que eu estou tentando seguir, ótimo. Eu vou agradecer a Deus, né? Que venham, recebo. Mas não é algo que eu vou vender a minha alma para poder fazer, sabe? E não é algo que você não vai deixar de fazer a sua arte porque não alcançou os números, que é o que a gente vai acontecendo. Isso. E assim, é uma coisa da indústria. Se o artista X ele não dá o lucro pra gravadora, acaba que essa pessoa aqui... Eu acho que talvez no início muitos artistas eles realmente acreditam na própria arte e ali se vem uma situação de, poxa, essa gravadora tá tentando investir em mim e aí acabam não se vendendo, porque eu acho que se vender também é muito grave falar, mas acabam entrando nesse processo de se submetendo, né? Ao processo de fazer números. Sim.
E quando os números não dão certo, as gravadoras simplesmente descartam. E muita gente deixa de fazer arte por conta disso. Ou pelo menos não consegue mais estar em visibilidade na grande mídia, né? A gente entra em outra questão. Porque, assim, fazer arte no Brasil ainda é um desafio. Fazer música no Brasil ainda é um desafio. Tendo isso em vista, assim, qual que é a tua visão em relação a isso? Porque, por exemplo, para artistas que são full-time, a luta é grande. Bom, mais uma vez eu digo assim, que a arte ela é uma necessidade, né? Então quem é artista, como diz o Eliakim, todo mundo nasce artista, né? Depois vem a repressão. Quem é artista, eu acredito que mesmo que se submeta ao sistema de ter que ganhar o dinheiro e pagar suas contas, que é o que aconteceu comigo, né? Eu sou também, eu não vivo exclusivamente de música, eu tenho 2 filhas para criar, eu também trabalho para o governo do estado. Então, mas eu não conseguiria ser feliz sem fazer música, sem estar cantando, sem estar compondo, escrevendo, qualquer coisa relacionada à arte, né? É uma necessidade, senão eu fico opaca, né? Eu perco o meu brilho, eu acho que o meu brilho vem daí, da música, da arte, né? Ainda é um desafio, mas eu acho que eu não gosto de ser pessimista, sabe? Eu não gosto de ficar pensando nessas dificuldades. Eu sou sagitariana, então eu sou super otimista. Eu sempre acho que vai melhorar, eu sempre acho que na próxima esquina vai estar a próxima oportunidade. E eu acho que essa forma de ver o mercado e a música tem me mantido até hoje, assim, todos esses anos me mantido focada nela, na música, né? E sim, nós temos grandes cantoras e grandes intérpretes aqui no Brasil que não chegam no mercado, que ninguém conhece, só conhece quem tem acesso, quem busca esse tipo de nicho musical de cantoras que têm um talento, né, assim, na arte de cantar e são virtuosas, né, e vão lá seguir nas redes sociais, aí você passa a conhecer, e elas têm inúmeros seguidores, né, só que elas não estão na televisão, elas não vão estar naqueles canais mais famosos, né? E nem vão estar tocando na rádio, a não ser que seja uma rádio alternativa, né? Como uma Rádio Folha. Uma Rádio Folha, que é o começo. Né? Você falou assim do otimismo, e aí veio na hora, porque realmente, e quando a gente pensa, assim, eu trabalho com a agenda, e a gente vê um momento de mudança, pelo menos no cenário de Roraima, que nos bastidores você falou que fez um comparativo ali bem por cima de Manaus, e a Roraima tá um pouquinho melhor do que Manaus em relação à cena cultural. Por que a gente percebe isso? Por muito tempo, as atrações, as programações em Roraima foram o monopólio do forró sertanejo. E a gente percebe que não é mais assim. Eu acho que rola pessoas chegando o tempo inteiro ao estado, rola aí a influência, acesso, eu acho que acesso à informação, acesso à internet, tem popularizado muitos movimentos, e a gente já vê. O Marupiara é um pioneiro, é um espaço pioneiro, sim, e a gente sempre fala deles na nossa agenda cultural, porque é o espaço que artistas como você, artistas como a Bodó, tem para mostrar a arte, para levar a arte pro público mesmo. E aí tem a galera do trap, mas trap não tem nada a ver com Roraima. É um gênero que não tem nada a ver com Roraima, a galera de São Paulo faz muito, mas é um gênero que vem de fora. E a gente já tem a cena trap, a cena rap em Roraima. Então isso é maravilhoso. É maravilhoso, e não é maravilhoso pra quem gosta, é maravilhoso pra todo mundo. Hoje em dia tem atração e programação pra todo mundo. E eu acho que isso é o começo de oportunidades muito grandes que vão chegar. Você tocou num ponto muito importante. Você falou assim, o trap não é daqui de Roraima. Qual que é o grande diferencial dos lugares que conseguem projetar a sua cultura? É porque a população, ela abraça aquele movimento cultural. Então, o Rio de Janeiro, quando você pensa no Rio, você pensa no samba. Né? E o samba veio de onde? Veio das favelas e veio do povo que se empoderou através do samba, né? E hoje em dia é algo que conquista o mundo inteiro. Quando você pensa no Amazonas, você pensa no Boi Bumbá. Se você for em Parintins, na época de Boi Bumbá, você vai ver que a população, ela cai toda pra lá. Nossa, se jogam. Elas se jogam. Então,
esse é o grande... O Pará também é a mesma coisa. Com carimbó. Com carimbó. Os movimentos culturais, né? E eu lembrei agora que tem o Tecnobrega e... Ou foi ontem ou foi antes de ontem, a Gabi Amarantos, ela foi indicada ao Grammy Latino com um álbum de Tecnobrega. Sim, eu vi. E isso é muito bom, tipo, não só pela Gabi Amarantos, porque assim, ela é uma ótima artista, ela é uma artista incrível. Ela é uma multi-artista, tanto artista visual quanto musical. Mas isso mostra pra gente, dá uma esperança. Sim. Dá uma esperança no momento em que tava todo mundo desacreditado da própria arte. Então... E ela foi indicada com um disco que foi produzido pelo Félix Robato, que foi um cara que a gente conheceu no Amazonas das Artes. Eu cantei com ele no palco, a gente fez um intercâmbio lá. Ele foi o produtor do disco dela. E gente como a gente, artista como a gente, tem um projeto chamado Lambateria lá, não sei qual é o dia da semana lá em Belém. Mas o que eu quero te dizer é que enquanto Roraima não despertar essa percepção com a própria cultura de pertencimento e de acolher essa cultura e de viver realmente, projetar a sua cultura, ouvir na sua playlist as músicas dos artistas roraimenses, né? Prestigiar os artistas. Importantíssimo também que os eventos públicos eles incorporem os artistas locais no mesmo palco que os artistas que vêm de fora, entendeu? Que não haja diferenciação, né? Exemplo do que a gente está vendo agora nesse momento. Então, assim, isso é o mais importante, e com isso, com essa união e com essa projeção da nossa cultura, aqui dentro, principalmente, aqui dentro do nosso estado, primeiramente, né? É aí que a gente ganha força para a gente conseguir se projetar para outros lugares, não o contrário. Exatamente. E é muito mais difícil uma pessoa chegar sozinha. É muito mais forte quando a gente tem um movimento coletivo, né? De vários artistas se destacando, de vários artistas falando uma linguagem, como aconteceu com a Axé na Bahia, né? Como aconteceu com o movimento Mangue Beat lá em Pernambuco com Chico Sainz. Então, assim, eu sempre gosto de lembrar dessa história, porque o pai da minha filha, ele é de Pernambuco. E aí ele conta que o Chico Sainz saía de mesa em mesa, pegava um engradado de cerveja e saía sentando de mesa em mesa e falando com as pessoas assim: ei, tá nascendo aí um movimento chamado Mangue Beat. Então, olha como é que nasceu uma centelha criativa de um movimento que depois contagiou o Brasil inteiro, né? E que eu acho que foi um dos nossos últimos grandes movimentos culturais, que foi o Mangue Beat, que tinha o maracatu misturado com rock and roll, e os ritmos eram os ritmos pernambucanos, que são vários, não é só o maracatu. E daí eles misturaram isso com rock, e deu aquela liga que deu, né? Isso é incrível. O maracatu atômico. É a gente abraçar o nosso, e eu acho que quando a gente abraça o nosso, a nossa potência, o nosso potencial artístico vai para muito mais longe. Isso. Eu li em algum lugar, não lembro quem falou, e assim, quando a gente fala de mainstream, o mercado lá fora, assim, a gente tem muitos artistas brasileiros que estão fazendo sucesso lá fora, cantando em outras línguas que não são a nossa, falando sobre vivências que não são as nossas, mas que estão lá, estão com muito sucesso, enfim. Mas na prática, quando vai ter o show, eu vi que eles não têm tanto interesse em escutar a gente cantando a língua deles. Eles querem escutar a gente cantando português e querem escutar... E a gente tem exemplos, agora eu lembrei, de artistas que são brasileiros e que fazem muito sucesso na Europa do que aqui. Tem a Xenia França, tem a Luedi Luna, que são super hypados lá fora e que aqui, agora que tá começando a aparecer nos festivais, mas que lá fora tá bombando há muito tempo. E a gente pede, porque eles vão pra fora, a gente pede, e esses artistas têm conta pra pagar, né, pelo amor de Deus. Então, eles estão conseguindo pagar as contas deles lá, que eles fiquem lá, mas assim, que bom seria se a gente pudesse apreciar aqui. Sim. Agora, recentemente, eu tenho também como é que fala assim, essa referência. Eu morei 1 ano no Amapá. O Amapá, que é um estado, que é uma ilha, né? Ali pertinho do Pará. E eu morei 1 ano, tive a oportunidade de conhecer os artistas de lá e uma grande intérprete que é paraense, amapaense, que é a Patrícia Bastos. Patrícia Bastos já ganhou prêmios da música brasileira e agora, recentemente, você falou sobre isso, né? Sobre ir para fora do Brasil. Eles tiveram um evento chamado Pororoca,
lá em Nova York, no Central Park, e ela estava lá agora. A Joanna Ticuna também, que é amazonense, estava lá também. Baiana System, um mix, né, de artistas. E a Amazônia agora, ela tá pop. Essa é a verdade. A gente precisa aproveitar esse momento para a gente ser ouvido, porque durante muito tempo a Amazônia foi algo que era visto, mas nunca foi ouvido. As pessoas nunca quiseram ouvir. E eu já escutei tanta coisa, José, tanta coisa assim. Já escutei pessoas me dizendo que a música regional ela não chega a lugar nenhum. Então, quando eu vejo uma pessoa como a Patrícia chegar lá em Nova York cantando música amapaense, ela gravou agora recentemente com Caetano Veloso uma música amapaense chamada Jeito Tucuju. Então, assim, super regional. A letra da música é regional, fala do Rio Amazonas, e o Caetano gravou com ela. E claro que existem articulações políticas no meio disso tudo, né? Eles têm um senador extremamente atuante na cultura, e que quando ele tem a oportunidade, esse senador, ele leva os artistas para cantarem lá no Senado também. Então a gente são várias pessoas que unem forças em várias esferas para poder projetar sua cultura. E é perfeito o que você falou, porque a gente perde oportunidades culturais por essa falta de união. Isso. E assim, a gente como estado tem tanto potencial quanto esses outros estados amazônicos que estão se projetando aí para além, sabe? Mas agora vamos falar do que o povo quer saber. Leca Dance vai tocar aonde nos próximos dias? A gente tem o Festival Piracema, que começa hoje no Marupiara, mas tem outros shows à vista, né? Sim, hoje eu abro a noite, eu tenho esse prazer de abrir a noite do festival com Daniel Oliveira no violão, Fernandinho Milhão na percussão, e isso às 21 horas. Amanhã eu tô no Sesc Tepequém, saio de manhã cedo. De manhã você tem que acordar cedo, então nem vai dar pra eu me esbaldar muito hoje lá no Festival Piracema, infelizmente, mas vou ficar até a Jan Rock com certeza tocar. Sim, depois desse ato. Então, eu preciso assisti-los, né? Todo mundo eu acho que tá com essa saudade, né? E amanhã no Sesc Tepequém. Domingo eu canto num evento do Shopping Garden, que é um evento de um desfile Shopping Garden. Ai meu Deus, me faltou agora o nome. Mas é um desfile de modas que vai acontecer lá no Garden. E também um evento bem regional. Eu estarei cantando e o Neuber também vai estar cantando no sábado nesse mesmo evento. Show. Então vai ser bem, bem regional. E aí na próxima semana, né, dia 30, estou lá no Mormaço. Que é tão esperado Mormaço. Tão esperado Mormaço. Me apresento no Palco Sol, por volta das 19 horas, antes do show da Alcione. No mesmo palco que ela. Perfeito. E que quando chegam esses eventos assim, eu falo pra nossa diretora, me põe na cobertura. Eu não quero saber qual que é o gênero do artista, me põe na cobertura. Você vai estar lá? Eu vou estar lá. Ai, que delícia. Eu vou estar lá. E assim, eu não posso perder essa oportunidade. Claro. Assim, não pro artista que eu gosto. Eu já tive aqui a oportunidade de entrevistar o Marcelo Genesi, que é um artista que eu gosto muito, Barões da Pisadinha, que eu não conhecia. E que, de fato, eu não escuto Pisadinha. Naquele momento eu não tinha ideia do que mais ou menos era, o que era Pisadinha. E aí... Acho que deve ter sido muito legal, né? Foi legal porque, né? a gente entrevistou eles, a gente foi por baixo do palco, foi pra frente. E eu entendi por que as pessoas gostam de Barões da Pisadinha. Ai, é bom, aquela batida é muito contagiante. A percussão não tem como você ficar parado. Não tem. E é compreensível o sucesso que eles têm. E com o Mormaço, assim, eu vou ter que me desdobrar pra entrevistar todo mundo que eu quero entrevistar, porque vai ser muito bom. Eu agradeço muito a tua participação aqui. A gente tinha muito mais coisa que a gente poderia ter falado. Acabou. O tempo é curto, mas assim, tudo que é muito bom dura pouco e tem que ser em dose homeopática, senão perde a graça. Então, pra gente finalizar, mais uma música, eu peço, por favor, nos agracie com a sua voz. Vamos lá, essa é uma das últimas que eu compus e ela nasceu depois que eu voltei pra Roraima, que eu passei 3 anos fora daqui. Quando eu voltei eu tava morrendo de saudade, né? E aí eu quis fazer uma música pra agradecer esse retorno, esse acolhimento da cidade, né? Que Roraima é uma mãe, né? Sim. Voltei, onde é fácil me achar, as ruas largas que conhecem meus pés, no abraço
das praças a criança cresceu. Na areia da praia se reúnem os meus, um céu azul infinito até onde os olhos conseguem ver. A beira tangindo a cidade, aquarela nascente ao entardecer. O rio da minha aldeia canta seu canto de paz. Seja na seca ou na cheia, de tudo ele leva, a vida ele traz. O peixe que comemos juntos, jeito caboclo, macuxi, de receber os amigos, assando um tambaqui. Canto norte do Brasil, rezo para agradecer a terra que me nutriu com amor de mãe por um filho. Canto norte do Brasil, natureza que me vê, a comunhão entre nós é prece da minha voz. A comunhão entre nós é prece da minha voz. A comunhão entre nós é prece da minha voz. E com isso a gente fica com mais um Papo de Redação. Até a próxima edição. Tchau, tchau.